Você quer ter acesso a um panorama geral das 13 lições bíblicas da lição de adultos da CPAD, que trata sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, comentada pelo pastor Clayton Pomerim? Bem, se você quer ter essa visão panorâmica de cada uma das lições, uma bela introdução, você vai acompanhar esse conteúdo aqui nesta aula. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você a participar dessa introdução. Informo também que eu tive uma conversa com o próprio pastor comentarista, um pouco mais de 1 hora, sobre a temática da lição. Não foi um resumo, não foi uma síntese das lições bíblicas. Foram informações, questões que eu acho importantes, que permeiam o primeiro e segundo livro de Reis, que tratamos nessa conversa. Caso você ainda não tenha assistido este bate-papo que eu tive com o pastor Clayton Pomerim, vou deixar o link para o mesmo na descrição deste vídeo. E ao final também deste vídeo, você vai ter acesso por meio de um dos vídeos sugeridos pelo YouTube. Um deles vai ser exatamente essa conversa que tive com o mesmo. Portanto, você pode acompanhar tranquilamente este conteúdo, este vídeo e posteriormente assistir tranquilamente a nossa conversa que eu tive com o pastor Clayton Pomerim. Bem, vamos aqui tratar rapidamente sobre estas 3 lições bíblicas, uma espécie de introdução. Por que é importante você ter acesso a uma introdução? É para que você possa ter um panorama, principalmente professores da Escola Bíblica Dominical, para que tenham dimensão do que vai ser abordado ao longo do trimestre, para que você tenha mais facilidade ao compor as suas aulas, até para não incorrer no risco de você atropelar, de certa forma, alguns conteúdos, quando nós temos a prática, geralmente, de trazer alguns subsídios adicionais. E para que esses subsídios adicionais não venham interferir em aulas que vão ser tratadas posteriormente. Portanto, essa visão abrangente é imprescindível. Caso você também ainda não tenha assistido um vídeo que eu trato sobre referências bibliográficas, eu também vou deixar o mesmo disponível aqui no canal para que você possa ter acesso dos melhores livros a respeito dessa questão, do livro de 1ª e 2º Reis, para que você possa acompanhar e formar também sua biblioteca. O mesmo também vai ficar na descrição deste vídeo, este link, bem como também ao final do vídeo vai ser o mesmo sugerido para que você possa acompanhar, tá certo? A lição deste terceiro trimestre de 2021 da CPAD tem como título geral o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O subtítulo da lição diz o seguinte: as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Portanto, vamos estudar um dos livros, ou, na melhor, 2 livros do Antigo Testamento, 1º e 2º Reis. Para que você possa ter uma visão panorâmica, é interessante que você tenha acesso a materiais que falem do aspecto introdutório e também de visão geral do livro de 1º e 2º Reis, que não são objetivos tratados diretamente na própria lição bíblica. Ela vai tratar aqui alguns eventos, alguns acontecimentos importantes descritos nesses livros e que são imprescindíveis para que eu possa considerar na minha vida e, obviamente, você também na sua e na vida da igreja, tá certo? A lição 1 trata sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. É importante mostrar que nesse quesito aqui vai ser abordado a ideia do início da sabedoria de Salomão, inclusive até o próprio pedido de Salomão, mostra inclusive que existe uma sabedoria prévia ao saber pedir a coisa correta. Então, e também mostra-se o início, o ápice do governo de Salomão. Isso aqui vai ser a essência da lição 1. Outro elemento que vai ser interessante, que vai ser um fato decorrente após o final do reinado de Salomão, é o reino dividido, que irá ocorrer entre Jeroboão e Roboão. E aí fica evidente um dos fatos mais emblemáticos ocorridos no Antigo Testamento envolvendo o povo de Deus. A divisão de uma terra. Mas não só a divisão de uma terra, mas também a divisão entre povos. E isso ocorreu em virtude, obviamente, de decisões que foram tomadas pelos líderes e governantes civis, no caso Jeroboão e Roboão. Portanto, é imprescindível você considerar esses ensinamentos aqui para aplicarmos em nossas vidas. É isso que a gente vai estudar um pouquinho na lição 2. Na lição 3, fala sobre Acabe e o profeta Elias. E aí é um dos fatos que eu acho muito interessante dentro do contexto do Antigo Testamento mesmo, em que um profeta de Deus, um homem de Deus, com autoridade, com
coragem, vai em direção ao líder civil, a pessoa mais importante, ou a pessoa que pelo menos tem mais poder dentro daquele contexto, e vai dizer olho no olho, cara a cara, os pecados e as coisas que estão equivocadas dentro do reinado do mesmo, para que ele resolvesse mudar de comportamento. Isso, obviamente, respeitando o profeta Elias, os direcionamentos do próprio Deus. Então, esse aqui é um dos fatos mais importantes que eu julgo dentro de 1º e 2º Reis vai ser tratado. Perceba, então, que não existe esse aspecto muito introdutório. Está se tratando de pontos, elementos que se julgam, de acordo com a CPAD e, obviamente, o próprio comentarista, o pastor Clayton Pomerim, que são imprescindíveis para que nós possamos considerar em nossa vida e servir para a igreja nos dias de hoje também. Que até é uma questão que você pode estar se levantando. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso contexto? Tem tudo a ver. Essas experiências, esses exemplos, esses ensinamentos transcendem o aspecto histórico-cultural e vêm sim para os nossos dias. E como é que você vai poder extrair isso? Extraindo isso participando da lição bíblica. E aí você estudando sobre ela, se aprofundando sobre essas questões, certamente você, professor, eventualmente algum aluno que está acompanhando agora este vídeo, vai poder ter aqui materiais, suplementos importantes para aplicação em nossas vidas, em sua vida. Na lição 4, Elias teve a coragem de enfrentar os profetas de deuses falsos, os profetas de Acera e de Baal. Elias, por mais que estivesse em quantidade numérica inferior a apenas ele, mesmo estando com Deus, aí sim, toda a diferença faz, né? Ele teve a coragem de enfrentar esses profetas, enfrentar essas pessoas, desafiar elas e mostrar por meio, de forma prática, que o Deus ao qual Elias servia era o verdadeiro Deus. E aqueles deuses falsos a qual aqueles profetas estavam servindo, na verdade, nada tinham de poder. Portanto, esse ensinamento serve para os dias de hoje, para pensarmos como enfrentar e como lidar com os falsos profetas. Pessoas que levam, inclusive, pessoas para caminhos equivocados. Pessoas que afastam a população e até mesmo pessoas dentro do nosso meio são contaminadas por causa dessas atitudes equivocadas. A lição 5 fala sobre o reinado de Acasias. E uma coisa que é persistente dentro dos reinados, tanto do norte como do sul, é que existiram inúmeros reis, mas esses reis, a grande maioria, foram pessoas que desobedeceram, que se equivocaram quanto ao trato correto na condução do povo e da nação. Acasias foi um exemplo desse. Não ficou atrás do pai em relação às condutas equivocadas. Portanto, a gente percebe que as influências dos pais, sim, podem trazer consequências muito negativas para os filhos, para os descendentes. Não estou falando que é um determinismo, mas Acasias foi um péssimo exemplo de rei. Um reinado que trouxe inúmeros problemas, não só para ele, mas também para o povo de Deus. Na lição 6, temos a discussão ou a apresentação da sucessão de Elias, que vai ser por Eliseu. A lição 6 fala sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. E é interessante ele fazer uma ponte disso aqui com a nossa realidade. A realidade de quê? De pensarmos e fazer sucessores em nossas vidas. Sucessores no nosso ministério, sucessores dentro de nosso lar. Ou seja, você está hoje numa posição de importância, está hoje na posição, no caso aqui específico, de profeta, de um homem de Deus. Quem será o seu sucessor se Jesus não voltar antes? Temos que pensar seriamente quanto a isso. E preparar o caminho para que outros possam trilhar e possam desempenhar, inclusive, de forma melhor o que eu fiz, o que você fez. Na lição 7, fala sobre o ministério de Eliseu. De forma semelhante ao que ocorreu com Elias, Eliseu também fez muitos milagres. Na verdade, não foi ele, foi Deus, mas a pessoa que instrumentalizou, o visível, foi exatamente Eliseu. E interessante ao conversar com o pastor Clayton Pomerim, na nossa conversa, no nosso bate-papo que tivemos, ele fala sobre a questão de transcender a visão do pentecostalismo, da atualidade dos dons, não apenas como se fosse algo que ocorre nos dias de hoje, fruto de uma interpretação e de leitura do Novo Testamento. Não. Isso ocorre também vindo desde o Antigo Testamento. Os milagres de Deus, o agir sobrenatural, inclusive operações como as de Elias e Eliseu, ocorreram aonde? No Antigo Testamento.
Então o Novo Testamento não é um início, o Novo Testamento é uma continuidade. Hoje a igreja também é uma continuidade. Então você vê o nível aí de que foi a conversa que eu tive com ele, né? Uma questão que eu levantei sobre se os pentecostais tinham uma visão distinta em relação ao primeiro e segundo reis, em relação a outras confissões de fé, geralmente protestantes. Então, são questões como essa que foram abordadas lá e acho que também vai contribuir bastante na sua formação para esse trimestre de 2021, o terceiro trimestre da CPAD, a lição bíblica. A lição 8 fala sobre Naamã é curado da lepra. E aí, mais uma vez, eu quero dar ênfase aqui à manifestação de Deus que ocorre dentro do padrão de Deus, quando Deus quer, e não da forma que eu quero ou da forma que eu acho que é a melhor. Vamos pensar e aplicar o que ocorreu com Naamã para os dias de hoje, alguns poderiam achar até que foi algo assim um pouco fora do comum. Mas quem sou eu para poder determinar como é o agir de Deus, como Deus vai operar, né? No Telegram, a conversa que eu tive com o pastor Gideon Santos foi bem interessante, quando ele falou, na última lição no fechamento, sobre a atitude de Jesus de untar o olho da pessoa que era cega com a saliva, com o cuspe. E aquilo ali, obviamente, poderia chocar muitas pessoas. Eu, talvez, estivesse naquele ambiente e ficaria chocado. Eu, se estivesse num ambiente hoje e observasse uma coisa como aquela, eu realmente, provavelmente, eu entendo que eu ficaria chocado. E olha só que interessante, né? A manifestação de Deus não é conforme a forma que eu quero, que entendo que seja ideal. É da forma que Deus quer, da forma que Ele entende que é melhor. E no final das contas, esta é a forma correta, esta é a melhor forma. Tem inclusive ensinamentos com essas condutas. Portanto, devemos também considerar esse exemplo, essa situação de Naamã, não apenas como contexto histórico e cultural, mas também um grande ensinamento para a igreja nos dias de hoje. A lição 9, o reinado de Joás. Mais uma vez, um rei que toma atitudes equivocadas. Mas o interessante de Joás é que ele começa bem e termina mal. Eu acho que esse é um dos grandes pontos a considerarmos nessa lição bíblica. Por quê? Ele teve um início muito positivo, mas o interessante da nossa caminhada, da nossa vida com Deus, é não apenas começarmos bem, é começar bem e terminar bem. Alguns de nós começamos mal. Na verdade, todo ser humano começa mal, né? Mas digamos que a partir do momento que eu passo a estar com Cristo, a buscar mais a Deus, em algum momento eu posso estar vacilando na minha fé, eventualmente você pode estar vacilando em sua fé. Mas entenda que o mais importante não foi esse início da caminhada, o que é importante também, quero deixar isso bem claro. Mas o mais importante é o final desta caminhada. É como você chega. Então Joás começou muito positivo e terminou mal. Então que a gente não venha cometer esses equívocos que ocorreram com este líder civil, mas que também repercute, logicamente, na sua vida privada e vida pessoal. Na lição 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. É interessante que a divisão do povo de Deus permite algo que é muito comum, pelo menos naquele contexto, a questão de luta por espaços, por acesso a rotas comerciais, por acesso a produtos minerais ou até mesmo de alimento que constavam em alguma nação, ou até mesmo a própria terra para poder cultivar, colocar animais. Tudo isso era praticamente a forma de você fazer dinheiro, fazer riqueza. Então existiam muitos embates, muitas guerras para tomar terra. E aí o povo de Deus dividido favorece, obviamente, o quê? A eles serem tomados por inimigos. E nesse caso, o Reino do Norte ele foi tomado primeiro pelo Império Assírio. E isso trouxe consequências gravíssimas para toda aquela região, para todo aquele povo, inclusive para o reinado que ainda não tinha sido dominado. Mas a questão é que desfavorecendo ou enfraquecendo um elo, o outro elo também, obviamente, fica mais debilitado. O estado vizinho já fazia parte de um outro império, e não mais, aí vamos pensar assim, a grosso modo, que estivesse falando aí inicialmente do povo de Deus que estava naquela subdivisão de Reinado do Norte e Reinado do Sul. Então, fica também mais uma questão a considerarmos o efeito nefasto das divisões que ocorrem entre o povo de Deus dentro da igreja, se formos considerar nossos dias atuais.
A lição 11 fala sobre o reinado de Ezequias. Aí sim, um exemplo de rei, um rei que andou e obedeceu o chamado de Deus, foi um exemplo para o contexto que estava se aplicando. E isso é interessante notar que os antecessores davam maus exemplos. Os antecessores fizeram coisas ruins, mas Ezequias, ele não caminhou como os demais. Ele fez algo diferente. E isso é interessante também você considerar na sua aplicação dessa lição 11. A lição 12 fala sobre o reinado de Josias. Mais uma vez também, um rei que, segundo o relato bíblico, fala que compara ele com o próprio Davi, né? O andar com o de Davi. E isso mostra a tamanha importância e o quão benéfico ele foi para o povo, inclusive, o reinado direcionado pelo Josias. E também aqui podemos extrair, não apenas nas lições anteriores, como foi os maus exemplos, mas também podemos aprender com os bons exemplos. Poucos, mas ainda constantes em 1º e 2º Reis. E por último, o fechamento do trimestre, desse terceiro trimestre, vai ser sobre o cativeiro de Judá, em que o reinado restante ele é dominado pelo Império Babilônico. E isso gera um grave problema, obviamente, para todo o povo de Deus, pois aquela nação que era próspera, que estava caminhando, em tese, para um bom relacionamento e desfrutar de uma boa e manifesta e próspera vida, tiveram dificuldades aí imensas por estarem agora sendo rendidos e trabalharem como praticamente escravos para outros impérios. E aí Judá foi tomada pelo Império Babilônico. Então, esses aqui são insights que eu acho que são importantes você considerar na sua lição bíblica. Imagino que esse conteúdo até então apresentado tenha sido bastante útil e relevante para você. Se você quer ter acesso a mais conteúdos bons como esse, relevantes como esse, acesse o nosso canal do Telegram, pois lá tem mais ferramentas, mais informações. Inclusive, eu vou colocar lá muitos mapas, muitas informações complementares, suplementares que você vai poder empregar em sua aula de Escola Bíblica Dominical. Inclusive, eu sempre disponibilizo os slides em PowerPoint que eu utilizo na nossa apresentação. Eu coloco para você no formato PDF e PowerPoint, ou seja, tem inúmeras possibilidades. Você também pode acompanhar a nossa aula, a nossa conversa, o bate-papo que eu tive com o pastor Clayton Pomerim, introduzindo a temática de 1º e 2º Reis, alguns pontos, alguns insights bem interessantes. Quer ter acesso a esse material? O link vai aparecer aqui. Nesse canto aqui do vídeo, você vai poder acompanhar esta nossa conversa. Foi sensacional. Muitos elementos importantes. E fica o convite para que você possa acompanhar também. O link vai ficar também na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!